Então, novamente, que vocês sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio saber que a força da união, de nós estarmos em um grupo que tem um propósito, que tem um direcionamento. Todos nós queremos, então, entrar nesse caminho da evolução através de palavras, ensinamentos, chaves que a Cabala traz para nós de forma tão prática, um conhecimento para ser vivenciado, não só entendido. E sabemos, então, que a cada semana o universo apresenta para nós, dentro desse sistema de frequências, algumas energias, e ao tentar entender o funcionamento e a apresentação dessas energias, nós conseguimos, então, nos alinhar dentro desse caminho e dentro desse propósito e conseguir, então, subir os degraus que nós precisamos para que a cada ciclo, seja ele o ciclo de cada dia, seja ele o ciclo de cada mês, seja ele o ciclo de cada ano, ou seja o ciclo de cada vida, que possamos, então, fazer transformações, autotransformações, em um nível em que o agente que vai manifestar essas transformações é cada um de nós, exclusivamente. Não é um santo, não é um Deus, não é o outro, nenhum outro. Talvez todos esses podem estar do nosso lado, nos estimulando com o nosso próprio olhar, através de olhar e olhar um exemplo, querer seguir e fazer para que aquilo se apresente, né? Seguir um direcionamento como aquele exemplo, mas quem vai estar executando a ação e quem vai estar colocando a consciência em cima desse caminho é cada um de nós somente. Nós não estamos sozinhos, mas, de certa forma, nós estamos sozinhos e nós somos responsáveis. Ninguém mais é mais responsável do que cada um de nós por essa realidade que se apresenta hoje, que se apresentou ontem e que vai se apresentar amanhã. O momento do amanhã, ele é o agora. A gente pode, no nosso dia a dia, nem avaliar e nem pensar. Mas o amanhã é agora. Porque se sou eu que vou estar fazendo o que quer que seja para obter o resultado do amanhã, o resultado do amanhã está acontecendo exatamente neste momento. Então, quanto mais entrega a gente tiver em datas, como as datas que nós estamos tendo, nós começamos uma contagem do Homer a partir de Pêssar, há 47 dias atrás, 47, 48 dias atrás. Em Pêssar, nós recebemos do nosso Criador uma quantidade de luz, um potencial de luz, como nunca antes foi manifestado. Nós recebemos tudo aquilo praticamente de graça. Nós tivemos a oportunidade de, durante 50 dias, até Shavuot, até amanhã, no pôr do sol, a possibilidade de conseguir reconquistar, reinstalar um pouquinho daquela luz que foi manifestada em Pêssar. Em Pêssar, nós estávamos praticamente no último portal de negatividade. A gente fala que estávamos no portal número 50. E aí, a cada dia, fazendo a contagem do Homer, contagem que em hebraico significa Sefira, Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, nós estamos andando dentro da árvore da vida,
cada sefira representando uma iluminação, uma manifestação, uma parte dessa iluminação em que eu quero reinstalar dentro do meu sistema para quando eu chegar em Shavuot, eu conseguir ter, pelo meu mérito, através de um processo que a gente pode até dizer que seja o processo de Teshuvá, quando a gente faz todos aqueles questionamentos durante 50 dias, cada dia olhando de Hesed até chegar em Malhut, nós estamos agora em Malhut, fazendo esse processo de Teshuvá, quanto mais verdadeiro, mais eu estou conseguindo fazer essa limpeza e purificação. Teshuvá não é arrependimento, Teshuvá é retorno para que, através dessa ida à semente, através ao retorno daquilo daquela ação que comprometeu o meu recipiente sagrado e causou uma ruptura, um curto-circuito, e criou ali um véu, uma casca, uma clipote, a cada vez que eu faço realmente esse retorno, eu consigo tirar uma casca, porque no dia seguinte aquela situação se apresenta de novo para mim, e ela só vai realmente ter saído de mim se eu estive na frente dessa oportunidade e eu agir de forma diferente. Caso contrário, é algo assim muito racional, eu não consegui, infelizmente eu não alcancei a vitória dentro do processo. Mas nós vamos ter vários ciclos, conforme eu acabei de dizer. Quem se entregar mais vai conseguir fazer esse processo mais rápido. É um processo que nunca foi dito que seria fácil. É um processo muito difícil. Mas é um processo possível, porque sabemos que nós somos seres divinos e o resultado, então, a gente sabe o começo e a gente sabe o fim. Sabemos que somos seres divinos e qual é a nossa origem. E sabemos que se Deus é esse Criador que fez essa criação perfeita, Ele não iria fazer nada cujo fim não seria perfeito. Afinal, o nosso lugar aqui não é para sermos perfeitos, não é para sermos bons. O nosso processo aqui é para a gente melhorar. E nós queremos melhorar, por isso nós estamos querendo seguir esse mapa, esse planejamento divino, que é a leitura da porção semanal da Torá. Então, vamos entrar nos nossos temas para a gente conseguir abranger todos os grandes assuntos que têm que ser falados hoje. Então, vamos deixar aqui essa luz que simboliza a presença, as presenças divinas que estão a todo tempo conosco. Então, em primeiro lugar, vamos só se situar. Nós estamos fazendo essa semana a leitura de uma paraxá que se chama Nassó, uma paraxá que é lida sempre nesta época de fim de contagem de Homer e Shavuot. Essa paraxá, lida já na sua primeira frase, ela lembra o início da última paraxá, da última porção da semana passada, que chamava-se Bamidbar, no deserto, em que falava de uma contagem. Não vou repetir em detalhes o que foi dito na paraxá passada, mas só para vocês se localizarem dentro dessa foto, esse livro que começou a ser lido novamente, quer dizer, é um outro ciclo que começou a ser revisto agora, que se chama No Deserto e foi traduzido como Números, por conta de muitas contagens que são apresentadas. Sabemos que não vamos levar isso ao pé da letra. O estar no deserto, durante todas as porções que são incorporadas dentro deste livro, estão relacionadas a esse nível de Zeir Anpin, que está ligado a fazer a união entre o nível de Biná e o nível de Malhut. E que se a gente estivesse trazendo aqui para a nossa
para um outro nível, para uma outra dimensão dentro deste assunto, seria como se a formação do nosso espírito, por assim dizer. Porque é o nosso espírito que faz a ligação entre a nossa alma e o nosso mundo físico. Então, nada mais natural que dentro da formação do nosso espírito, nós estivéssemos nesse processo de contagem de Homer e ligado a essa... Agora nós entramos na energia de Gêmeos, que está tão relacionada ao ar, duplamente ao ar, eu vou entrar nesse tema já já, mas eu tenho ali uma tecnologia que nós usamos, que é a astrologia, e essa tecnologia mostra para nós também parte dessa foto de como as energias do universo também estão chegando. Então, eu sei que Gêmeos, ele não só é o terceiro, essa energia de Sivan não só é a terceira energia, está relacionada ao elemento ar, mas ela também é dentro da estrutura das 3 colunas. Se eu vou ter Áries, o fogo, Touro, segundo, terra, e Gêmeos, o terceiro ar, novamente ele é ar, e como ele está dentro desta estação do ano, porque nós temos, inclusive, os signos divididos nas 4 estações, ele está na primeira, que seria o Iod do tetragrama, então ele também está relacionado ao fogo. Então, eu tenho muito movimento relacionado ao fogo. Vamos voltar para Paraxá, para vocês entenderem como é que isso vai fazer diferença. Se eu estou nesse livro que está relacionado agora, porque nós vamos ficar pelo menos mais 4 semanas dentro dessa energia, e esse livro está relacionado com o deserto. O que é o deserto? O deserto, nós concluímos em resumo, que é uma realidade que aparentemente não tem vida, uma realidade que, dentro da visão cabalística, alguns sábios falam que o deserto seria o domínio do Satã. Por quê? Porque se o Satã representa a escuridão e o deserto é aquele local seco onde eu não tenho vida, eu consigo transformar o Satã ou a escuridão ou o deserto quando eu consigo trazer essa luz que vai transformar a situação da escuridão em uma situação onde vai começar a existir vida. Aonde, se eu sei que o meu sustento está nessa dimensão do mundo espiritual, eu consigo então trazer a luz. A luz, onde existe luz, não existe escuridão. Mas onde existe escuridão, pode existir escuridão. O que eu quero dizer? A luz não pode ser transformada pela escuridão, porque aonde quer que esteja escuro, mesmo que exista uma faísca, eu já transformei aquela situação. Mas onde já existe luz, se chegar ao escuro, a luz não vai deixar de existir. Então, a escuridão deixa de existir, mas a luz continua existindo. Então, a nossa realidade, que é uma questão de consciência, agora nós vamos fazer, então, essa escolha, porque se apresentou para nós uma possibilidade. Nós queremos estar no deserto, ou nós queremos estar numa realidade em que eu tenho a consciência em que eu posso manifestar a luz. A nossa realidade física, ela o tempo todo nos coloca nessa escolha e nessa dualidade. Uma dualidade essa tão presente agora para o signo de Gêmeos. Sabemos que todos nós, durante esse mês, vamos estar recebendo essa energia de Gêmeos e vamos ser geminianos. Esse conflito que existe entre essas duas cabeças, ele vai existir para nós 24 horas do dia. E essa escolha, se nós vamos estar, porque a nossa realidade já é um deserto seco.
quando eu penso que ela é simplesmente uma realidade material. Mas quando eu sei que eu tenho o potencial e a possibilidade de transformar essa realidade, eu consigo fazer com que o deserto... Então, a nossa realidade não corrigida é o deserto. E a realidade corrigida, alterada por nós, ela então deixa de ser um deserto e se transforma. Então, a nossa vontade é retornar ao paraíso. A nossa vontade não, a nossa missão é retornar ao paraíso. A nossa missão é tirar esse anjo da morte, que é a possibilidade que nós vamos ter amanhã à noite, de fazer essa transformação e trazer, então, a luz e manifestar, então, a vida, ao invés de ser consumido pelo anjo da morte e pela escuridão, porque a nossa vida, ela é inteira, a todos os dias e a todos os momentos, essa intensidade de força do anjo da morte agindo sobre nós, a cada escolha que fazemos e deixamos de lado a consciência de que nós somos seres divinos e o porquê da nossa missão aqui na Terra. Vamos em frente. Falando de Nassó. Nassó, que quer dizer levantar. Levantar o quê? Levantar a cabeça. Na semana passada foi feita a contagem de todos os cabeças das tribos. E aqui novamente se fala numa paraxá bem extensa, talvez é uma das mais compridas da Torá, falando novamente sobre essa contagem e falando o presente que cada uma das tribos, cada um das cabeças das tribos estava, qual era o tesouro que cada um estava levando para o Mishkan. O Mishkan é o nosso ambiente, o Mishkan é o nosso planeta. Sabemos que cada uma das tribos representa uma das energias do zodíaco. Então, ali, eu estou tendo novamente mais uma descrição do poder que cada um de nós pode ter e contribuir dentro deste processo de evolução individual e coletiva. O levantar a cabeça. Se a gente pensar no nosso dia a dia, quando a gente pensa numa pessoa orgulhosa, a gente fala que aquela pessoa está com o nariz em pé, ou são expressões que a gente usa sem pensar. Olha, ele tá com o nariz em pé, ou olha, a pessoa orgulhosa, quando ela está andando, a pessoa que acabou de fazer uma coisa que ela tem orgulho da realização que ela fez, ela anda empinada, ela anda firme, ela tem a cabeça para o alto. A pessoa que não tem orgulho, ou que tem autoestima baixa, ela está com a cabeça baixa. Quando ele está falando em levantar as cabeças, ele está agora de novo repetindo. Por que pela segunda vez? Porque nós precisamos incorporar esse processo que talvez em uma semana, só na semana passada, não foi possível. Nós temos que colocar isso um pouco mais profundo dentro de nós. Nós fazemos parte de um processo e nós temos que fazer realizações que nos colocam nessa posição de orgulho daquilo que nós fizemos, do que nós realizamos, porque, afinal de contas, cada um de nós está sendo contado, porque cada um de nós tem a sua porção. Cada um de nós, mesmo os que foram, que nasceram no mesmo dia, na mesma energia, do mesmo signo, cada um de nós trouxe dentro de si uma colaboração, trouxe dentro de si um dom. E nós só vamos ser completos através do outro. Porque existe algo em mim que é maravilhoso e que eu faço muito bem. Mas existe algo que eu não consigo fazer. Existe algo em você que você faz muito bem e que você quer me dar. Aliás, não é que você quer me dar. Aquilo que você faz muito bem, você quer compartilhar, porque você sente prazer em compartilhar. E aquilo que eu faço bem, eu quero compartilhar, porque eu sinto prazer em compartilhar.
Então, não só eu estou muito orgulhosa do que eu estou fazendo, mas eu ainda fico muito mais feliz porque eu estou compartilhando e eu estou vendo a minha realização. Aquela pessoa que vai me completar, esse processo de dar e receber é exatamente a incorporação do processo das 3 colunas. Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, eu preciso ter 2 lados para que eu consiga fazer, dentro de um balanço e equilíbrio, uma situação de balanço, para eu encontrar a beleza. E essa é a beleza da criação. Por que é que o nosso Criador nos colocou, cada um, com dons e com fraquezas? Para que a gente tivesse a necessidade de fazer essas interações um com o outro, para que a gente tivesse a oportunidade de dar e ter o prazer de dar, receber, ter o prazer de receber e chegar num ponto em que a gente se equilibra e a gente começa a ser um dentro de um objetivo. Isso em todas as nossas relações. Nos nossos negócios, ao fazer um trade, eu tenho que fazer, é uma situação, a melhor situação é essa. Eu tenho um produto, você quer o meu produto, nós vamos se comunicar e nós vamos chegar a um consenso. Uma situação entre um marido e mulher, o macho, a fêmea, o pai e o filho. São sempre 2 lados opostos, em que, através da comunicação, são complemento. Veja como isso está relacionado com este mês de Gêmeos. O geminiano tem a possibilidade de implementar a comunicação, porque ele tem essa facilidade, esse dom da palavra. Ele cativa, ele é muito social, ele consegue falar sobre todos os assuntos. Se a gente sabe, então, que neste mês nós temos as letras, eu vou dando pinceladas dos assuntos, porque eles estão pertinentes. Então, se eu tenho essas letras, a letra Resh e a letra Zain, fazendo parte deste mês, se eu sei, então, que eu tenho o planeta Mercúrio, sendo aquele que traz para nós essa energia, Mercúrio, que é o deus da comunicação, que se movimenta muito rápido. E ele também faz a ligação entre 2 polos opostos, por assim dizer. Era ele que fazia a comunicação entre o céu e a terra. Ele que fazia essa união. E esse é o Tikkun do geminiano. O geminiano precisa entender a responsabilidade de comunicação, porque ele recebeu um dom divino. Ele recebeu o dom de conseguir unir 2 polos e trazer o equilíbrio. Só que ele só consegue fazer isso quando ele realiza dentro de si que a vida não é simplesmente uma argumentação. Porque o que acontece com o geminiano? Quando ele fica nessa divisão de um lado e de outro, como um infinito, o ar, né, está por tudo, ele vê um infinito. Ele consegue captar tudo ao mesmo tempo. E ele acha que ele sabe tudo, porque ele consegue ver tudo, ele tem razão, ele vê tudo. Mas qual é a dificuldade? Ele não consegue aprofundar. Então ele fica só no vai e no vem. Ele não consegue equilibrar e aprofundar. E aí, a comunicação entre ele se transformou numa simples argumentação. Ele perdeu o porquê. Ele perdeu o objetivo. Ele perdeu o propósito. Então, ele fica correndo de um lado para o outro sem saber por quê. E ele não chegou a lugar nenhum. Qual é o propósito? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é
a união e conseguir, dentro do sistema das 3 colunas, chegar nesse equilíbrio, chegar em Tiferet, manifestar a luz. Da mesma forma que o taurino, com aquela energia mais pesada no último período, achava que o mundo era simplesmente o físico, enquanto ele não aprende que o sustento dele não está aqui no material, ele vai continuar olhando para baixo. Ele não olha para cima. Ele não sai da caixa. Para o geminiano, ele precisa entender que esse dom da comunicação é o dom da união entre 2 inimigos, por assim dizer. Não é simplesmente contribuir para a polarização, porque neste mês vão se apresentar para nós situações em que tudo vai contribuir para a polarização. Mas nós estamos aqui para assumir lados? Esse é o nosso papel divino? Talvez esse seja o nosso papel físico. Entrar numa situação de negociação e achar que só eu tenho que ganhar e que eu quero tomar vantagem do outro. Então, é o meu desejo de receber para si mesmo bem bombado que vai fazer eu, pelo meu egoísmo, querer ser mais do que o outro. E quem disse que eu tenho que fazer equilíbrio? O que interessa é eu ganhar. O que interessa é eu ser reconhecido. O que interessa é eu ser o melhor. O que interessa é eu estar por cima. O geminiano também pode achar, então, que neste momento o que interessa agora é entrar numa discussão, numa negociação e mostrar que o que vale é eu mostrar que eu sei falar e que eu vou ganhar e que o meu lado é o da razão. Encerrou. Ponto. Ele pode achar que a polarização é o seu propósito. Mas nós temos que estar alerta, entender que isso é só uma venda nos nossos olhos. Porque mais do que nunca nós vamos ter o poder da comunicação, porque Mercúrio está bombando para nós. Mais um ponto sobre Mercúrio. Se a gente olhar para essa letra Resh, desculpa, é que aqui é ao contrário, né? Eu tenho que me ver na cena ao contrário. Vamos fazer assim. Se a gente olhar para essa letra Resh, que em hebraico ela também está ligada à palavra pobreza, está ligada à falta, porque o que acontece? Pelo formato da letra a gente já olha, ela é aberta, absolutamente aberta. É como se tudo passasse, é o ar, é o geminiano, olha só como tudo é ligado, é o ar, eu não tenho nada fechado, eu tenho aberto. Então, quando a gente pensa na pobreza, o que significa pobreza? Falta. Quando eu tenho muita falta, talvez eu preciso lutar, eu preciso entrar numa batalha para conseguir aquilo que me falta. Eu preciso lutar para comer, eu preciso lutar para conseguir. E esse fogo dessa luta, ela vai colocar as pessoas num conflito grande. Se a gente lembra do que nós estamos aprendendo aqui, que está sendo apresentado para nós, eu tenho que usar essa energia, que pode ser a energia do conflito, para a energia da união. Para a energia de eu tentar entender que não é direita ou esquerda, mas são 2 partes que se complementam num único todo. Vamos voltar sobre a situação do orgulho, do levantar a cabeça. O resumo dessa paraxá é o quê? Colocar cada um de nós sabendo que a gente só se completa através do outro, mesmo que o outro seja absolutamente diferente de mim, mesmo que eu tenha raiva dele, eu só vou conseguir fazer a minha correção através dele. O sistema é tão maravilhoso, eu só posso revelar a luz da escuridão. Eu só vou conseguir me autotransformar através do meu inimigo, através da dificuldade, através do escuro. Eu não vou me transformar através só do amor, porque se eu tiver já todo o amor, o que eu tenho para conquistar? Eu já tenho tudo, mas eu estou naquela situação da pobreza. Eu preciso mais. Quando a gente falou sobre Adão na semana passada, sobre a criação,
que Adão foi criado da costela, ou melhor, desculpa, que Eva foi criada da costela de Adão, que a palavra costela em hebraico, selá, também é traduzida como lado. O próprio primeiro ser criado tinha dois lados. Tudo na nossa vida e no mundo físico tem dois lados. Mas o Criador conta conosco, independente de quantas partes nós formos, para que a gente consiga realizar essa transformação de ultrapassar a diferença e conseguir fazer esse equilíbrio com essa possibilidade de comunicação tremenda que está se apresentando agora. Por que é que na só é lido e está acontecendo em cima de Shavuot? Vamos entrar agora um pouco sobre o que quer dizer o Shavuot, para vocês entenderem a importância da noite de amanhã. Nós saímos do Egito, que significa a nossa escravidão, as nossas crenças, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós somos escravizados por N assuntos que a gente nem consegue imaginar quais são. Como é que nós conseguimos sair de lá e chegar até o Monte Sinai? A revelação dos 10 pronunciamentos que estão falados, 10 mandamentos, numa consciência muito, vou usar a palavra polarizada, mas na realidade contaminada. Shavuot, que dentro da tradição judaica simplesmente poderia ser a outorga da Torá, quer dizer, a entrega da Torá, a entrega dos 10 pronunciamentos, dos 10 mandamentos. Como é que a gente saiu da escravidão e recebeu isso? Sabemos que nessa noite, aos pés do Monte Sinai, não foram alguns eleitos, não foi só Moisés, não foi Aaron, não foram alguns escolhidos, mas pela primeira vez na história da humanidade, uma nação unida chegou muito próxima de Deus, mas talvez o mais próximo que já aconteceu. Vamos voltar. Como escravos, saímos do Egito e passamos por um processo de 50 dias para reincorporar situações e conseguir ser merecedores de faíscas de luz, contagem do Homer. Quando a gente chega no Monte Sinai, o nosso recipiente já fez uma limpeza e conseguiu reconquistar aquela luz que recebeu de graça e teve que devolver no dia seguinte. Passou por um processo. Aí chegou no Monte Sinai e naquele momento o nosso Criador se manifestou. E se a gente lembrar do que foi falado na Parashá Yetró, todos os nossos encontros de Yetró, vamos lembrar que aquilo foi um espetáculo de luzes e sons que do Criador, que daquelas tábuas que vieram nas mãos de Moisés. Vamos só fazer uma analogia? 2 tábuas, gêmeos, 2 cabeças. Por que não estava tudo escrito em uma só? Por que 2? E Moisés no meio. Eu adoro pensar nessa figura. Novamente, aqui a gente está tendo um equilíbrio. Manifestação das 3 colunas. Bom, então Moisés vem com aquelas 2 tábuas e se diz então que vinham aqueles raios do céu e as letras eram esculpidas, encravadas naquelas tábuas por raios e luzes, e as pessoas que tinham problemas físicos, a roupa rasgada, a sandália
que estava desgastada, o cego viu, o surdo escutou. Todos ali entraram numa comunhão perfeita com aquela luz e com o Criador, e eles saíram de si. Eles ficaram todos desfalecidos, até que chegou um momento que, no segundo, já eles falaram, olha, eu não aguento mais, já chega, não dá. Mas existiu aquele momento em que eles passaram por um processo, abriram o Mar Vermelho, andaram no deserto, transformaram a água amarga em doce, comeram o maná, viram a água sair da pedra. Eles passaram por um processo, eles conseguiram então fazer essa comunhão perfeita com o Criador. Essa comunhão que trouxe essa luz, que todo ano nesta data ela se repete, porque isso ecoa pelo universo sempre. Isso não está acontecendo simplesmente porque alguém criou um calendário e disse, esse dia é hoje. Não, isso é um calendário cósmico. Um calendário cósmico que acontece sempre, sempre dentro desta data. Então, quando a gente fala sobre os 10 pronunciamentos, nós não estamos simplesmente falando sobre receber os 10 mandamentos, nós estamos falando na possibilidade de receber do nosso Criador uma consciência que uma consciência em que nos tira do físico e da nossa situação de impureza e nos coloca elevados nessa situação de manifestação da luz e luz, a luz da criação. Olhar para os 10 mandamentos e dizer 10 mandamentos, achando que essa noite é simplesmente receber uma quantidade de leis que vão me fazer agir de acordo com certas normas. Se eu não agir, eu vou ser castigado e que eu vou passar a vida inteira com culpa se eu errar, porque eu vou errar. Então, eu vou passar a minha vida inteira com culpa porque eu errei, implorando para um Criador, um Salvador, me perdoar, e eu vou ser algo desassociado da minha ação, simplesmente aguardando. Isso é algo totalmente dentro de uma consciência física e uma consciência contaminada. Na noite de Shavuot, qual é a consciência que a gente quer se elevar? De que eu, então, consigo realizar, através das minhas ações, um mecanismo de autotransformação, porque eu sou um ser divino que tem uma natureza, de uma natureza contaminada, o assunto do pecado original. Eu tenho uma natureza, eu já nasci com uma natureza, eu já nasci com essa natureza contaminada, mas ao invés de eu ficar na culpa, como a vítima, achando que todo mundo está errado, eu sou a única certa, eu ando na linha, então eu mereço a salvação. Não. Eu tenho uma natureza contaminada, eu vou errar, mas eu posso corrigir. E sabendo que eu tenho o poder de fazer essa correção, só um minutinho. Sabendo que eu posso fazer essa correção, eu consigo, então, entrar dentro dessa consciência que não causa cascas, porque eu posso fazer techuvá, eu posso participar do processo, eu posso ser ativo, eu posso eu mesma fazer a minha salvação, eu posso encontrar o Messias.
E eu, então, nesse dia, nessa noite de Shavuot, eu consigo fazer esse casamento cósmico. Eu consigo estar nessa coluna, nessa coluna central, que agora, na energia de Gêmeos, eu consigo manifestar. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Shavuot, em termos de entender exatamente o que é isso. O que acontece nessa noite de Shavuot? O que é que está acontecendo? Por que a gente fala que é esse casamento cósmico? O que significa? Por que a gente se veste de branco? Porque, vamos falar de forma literal, em Shavuot, literalmente, o que acontece dentro da tradição, fica-se lendo a Torá, estudando a Torá a noite inteira. E no dia seguinte, de manhã cedo, se faz um mikveh. Com isso, eu estou cumprindo um preceito. Eu posso fazer uma refeição e depois de manhã tu comer algum alimento que tenha leite. A gente estuda a Cabala, a gente sabe que é tudo um pouco mais profundo do que isso. O que é? Shavuot não está em Gêmeos por acaso. Shavuot está em Gêmeos porque é o único momento em que eu conseguiria, eu fisicamente, fazer este casamento entre o céu e a terra. Como? Quando a gente fala sobre o estudo da Torá, dentro dos nossos encontros, dentro das nossas meditações, nós já ultrapassamos um ponto em que a gente sabe que o nosso estudo é muito mais do que simplesmente fazer a leitura e, através da leitura, pegar aquelas palavras e conhecer uma historinha. Nós estamos entrando através de uma consciência, de uma frequência, uma inteligência cósmica. Estudar a Torá, então, é encontrar, através daquelas palavras, a linguagem da luz. Se eu sou aquela criatura física, e é através de mim aqui no mundo físico que eu consigo pronunciar a palavra da luz, porque são as minhas palavras, essa comunicação, em que eu consigo verbalizar e falar. Quando eu estou fazendo o estudo da Torá durante aquela noite, o que é que eu estou fazendo? Então, nós, nos nossos encontros, vamos trazer agora para a linguagem da Cabala. Todos esses anos, na noite de Shavuot, o que a gente faz? A gente coloca a nossa consciência dentro dos nossos estudos da Cabala, fazendo leitura do Zohar, estudando as letras do mês, estudando as energias do mês, fazendo conexões que nos tiram aqui do físico e nos colocam nessa linguagem da luz, para que a nossa consciência esteja plugada nessa consciência da luz. Num momento do ano em que, o que significa então Shavuot? Shavuot é eu ter entrado dentro da árvore da vida, quando eu chego em Malhut, que vai ser na noite 49. Cosmicamente se abre ali um portal, que eu estou chegando dentro desse mundo, dessa dimensão de Zeirampim, a Keter de Zeirampim, quer dizer, é o último ponto desta dimensão, que seria a Keter, que seria o ponto de ligação entre o paraíso Biná e Keter de Zeirampim. Keter dessa dimensão, que é justamente a dimensão dessa leitura que nós estamos fazendo neste livro. Então, eu tenho de Malhut um portal aberto para esse Keter de Zeirampim, o ponto mais alto. Se eu pensar em Keter. O que é Keter? Keter é aquela primeira faísca da luz, que seria aquele Yod, que por acaso, quando a gente olha para o tetragrama, é o Yod, a primeira faísca da luz. Então, se eu trouxer aqui para o meu mundo físico, Keter, eu poderia dizer que é aquela célula tronco, aquela célula inicial que vai ser a célula que vai dar forma a qualquer outra célula do nosso corpo.
ela vai poder ser a célula da pele, do fígado. Então, se Keter é essa célula-tronco, é como se Keter fosse a fonte da vida, de forma física, inclusive, porque ela seria aquela semente que se transforma. A própria célula do pé, se a gente pensar em qualquer parte do nosso corpo, ela iniciou lá, o próprio bebê se iniciou em uma primeira célula, que é essa célula, e que foi se transformando depois. Então, cada célula, cada parte do nosso corpo, a célula do fígado tem uma função, a célula do pulmão tem outra função, mas elas todas saíram de uma única, e todas elas, apesar de serem células diferentes, com funções diferentes, fazem parte desse um. Então, essa célula, que é a célula inicial, esse Keter, em Shavuot, esse Keter, que é a chave da vida, a chave da imortalidade, ele é entregue para nós amanhã, quando a gente passa a noite sem dormir. Porque nós estamos manifestando aqui no físico esse Keter, e esse Keter sendo manifestado em nós, essa água, essa fonte da juventude, porque as águas de bênçãos, elas vêm dessa fonte. Os rios de bênçãos, existem essas piscinas das bênçãos, se a gente pega o Zohar e a gente sabe, elas vêm de Biná, do paraíso. E eu estou recebendo diretamente essa água. Eu não sei se eu vou estar em algum momento com vocês em Shavuot, eu acredito que vou estar, a não ser que o Rabino decida que ele vai liderar tudo, aí graças a Deus, mas nos outros anos eu sempre falei para vocês sobre essas águas de purificação e bênçãos de Keter. É o elixir da juventude, é o elixir da vida. Então, quando a gente faz a leitura do Zohar, em que está se falando ali do casamento, quando a gente está fazendo o estudo da Torá, o que é que nós estamos fazendo? É dito, então, que o nosso mundo físico, Malhut, é a noiva, e a luz da criação, nosso Criador, é a luz divina que vai, então, se manifestar, é o noivo. E nós somos aqueles que vão estar colocando a vestimenta na noiva. Nós é que vamos estar colocando as joias na noiva. Nós vamos estar preparando a noiva para o casamento, que vai ser realizado ao pôr do sol, desculpa, ao nascer do sol. Então, nós vamos passar durante a noite, vestindo esta noiva. E no dia seguinte, na cerimônia do casamento, quando a gente lê o Zohar em Shavuot, na noite de Shavuot, nós vamos ver que numa das partes, o que está escrito ali, que a noiva diz que ela estará nos colocando dentro da rupá, nós vamos estar recebendo essa bênção que ela vai estar recebendo do noivo, e no momento do casamento, o que acontece? Essa polaridade, ela deixa de existir, mas não porque o Criador desceu, mas porque ao vestir a noiva, nós nos elevamos junto com ela ao nível do Criador, e nós estamos no mesmo nível que o Criador. Então, esse casamento, essa dualidade, através dessa comunicação, essa união do físico com o metafísico, que é possível nessa noite, através de uma ação que cada um de nós faz e manifesta dentro de si esse elixir da vida, porque no meio de tanta luz, estamos acordados, nossa consciência está bombando. O anjo da morte, ele não consegue entrar. O anjo da morte, ele passa longe. E a gente se preenche com
essa fonte da vida. Sempre nós repetimos e a gente fala 2 oportunidades no ano em a gente se conectar com a energia da imortalidade, que é no Yom Kippur e em Shavuot. Em Shavuot, a gente consegue receber essas águas que vêm de Biná e manifestar essa bênção aqui. Eu quero participar de forma ativa, investir essa noiva. Quanto mais estivermos vestindo esta noiva, mais força nós vamos ter para elevar esse nosso mundo de Malhut para o alto. Essa união cósmica, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, como só neste mês nós temos essa possibilidade. Uma outra ferramenta que nós temos para conseguir entender tudo isso são as permutações do tetragrama. Nós temos aqui a terceira permutação do tetragrama relativa ao mês de Sivan Gêmeos. Então, eu tenho aqui Yod, Vav, Rei, Rei. Eu vou olhar para essas 2 letras, o Yod e o Vav, e eu vou vê-las como letras que representam, para mim, uma forma masculina. Porque, na realidade, realmente, eu tenho aqui uma forma masculina no sentido de, veja bem, se o Yod é o do ar, e aí eu tenho o Vav, que também é aquele canal por onde passa a vida, e aí eu tenho os 2 reis juntos, que teriam, então, uma forma feminina, porque os 2 representam recipiente, um recipiente do paraíso, o rei corrigido, e outro recipiente físico, que é o nosso mundo físico de Malhut, que também é representado por esse rei. Então, quando eu olho para o meu tetragrama neste mês, eu vejo aqui uma situação única, uma situação em que eu tenho 2 opostos diferentes do tetragrama de Áries, mas eu estou vendo de novo aqui os 2 opostos, em que eu tenho a condição de fazer a união em um único recipiente neste mês, de uma única forma. Vocês têm condição de conseguir ver, mesmo quem não entende hebraico, não sabe o que eu estou falando, consegue bater o olho aqui e entender que aqui existem 2 coisas iguais e 2 coisas praticamente iguais. E elas estão unidas porque este aqui é o todo. Então, quando que eu vou estar fazendo a minha missão aqui neste mês? Quando eu justamente estou fazendo esse todo. E por que na só é lido junto com esta possibilidade neste mês? Isso não é por acaso. É porque aquela pessoa que está conseguindo fazer essa conexão, esse quebra-cabeça, ela está entendendo a responsabilidade que ela tem dentro desse todo, dentro desse sistema. Ela está trazendo o equilíbrio. Ela não está aqui simplesmente para ter razão dentro de um lado da conversa, ou dentro da sua função, ou dentro do seu trabalho, ou dentro da sua vidinha. Ela está entendendo que ela tem a sua vidinha, mas existe algo muito maior do que ela. E ela tem condição de fazer esse muito maior do que ela ser manifestado e unido em todo esse conjunto. Mais uma inspiração relacionada a Gêmeos. A letra Zayn, que ela está diretamente ligada ao Gêmeo, a Gêmeos, né? Foi ela que criou Gêmeos, a energia, né? Resh criou Mercúrio e Zayn Gêmeos. Por que toda essa energia e essa força, essa mobilidade que tem o geminiano? Porque essa letra Zayn, que é essa espada, que por sua vez a gente sabe que ela representa a serpente, e que ela vai ser corrigida, que ela pode ser corrigida
a nossa ideia é a gente retornar ao paraíso, né? Então, quando a gente estuda a formação dessas letras, a gente sabe como cada uma delas, dentro da criação, tinha uma função, e dentro dessas funções, elas foram se apresentando formas que foram passando por uma evolução, né? De Aleph até o Taf. E a letra Zayn, ela representa o número 7. 7 vezes 7 dá 49. Vários ciclos que nós passamos de 7 durante a contagem do Homer. 7 vezes 7. E essa espada, que pode representar, então, essa luta, essa mobilidade, o Mercúrio, qual é a luta desse deus Mercúrio? A luta dele é a luta com essa espada da comunicação contra os inimigos da luz. Mercúrio, ele luta, ele faz guerras contra os inimigos da luz. O Mercúrio pode nos ajudar contra o anjo da morte, junto com essa espada do geminiano, que tem o poder da palavra, para conseguir fazer essa reunião como o povo. Todos os povos receberam a Torá, as 70 nações, se diz que as 70 nações. Mas por que é que só o povo hebreu continuou com esta linguagem? Por que só o povo hebreu? É porque o hebreu é o povo escolhido? O que os sábios falam com relação a isso? Na realidade, o povo hebreu, ele era talvez o primeiro que foi preparado para entender essa linguagem e para instalar, fazer o download dessa linguagem dentro dele. Os outros preferiram usar outras linguagens. Linguagens que talvez os levaram para uma situação de poder, mas um poder baseado em tiranias, baseado em um desequilíbrio desse sistema que o nosso universo funciona das 3 colunas. A gente sabe que a história é contada pelos vencedores. Quantos dessas 70 nações ainda sobrevivem na sua essência? Vocês façam a sua reflexão. Quem sou eu aqui para dizer? Mas talvez cada um de nós que incorpora essa linguagem que está sendo apresentada para nós através da Cabala, somos representantes desse povo que está aceitando, incorporando como integrantes dessa nação essa que quer usar essa palavra da luz, porque através da palavra, esse é o outro lado dessa espada. Nós podemos, através da palavra, estimular e elevar. Isso, aliás, diretamente relacionado a Nassó. O orgulho, a autoestima, a nossa palavra, ela é uma arma realmente. E vamos usar a nossa palavra como essa arma da guerra, contra a escuridão e não a favor da escuridão. Porque o que pode ter acontecido dentro de N tradições religiosas? O uso da palavra para o medo, o uso da palavra para a tirania, o uso da palavra para tirar a estabilidade e essa associação da pessoa ao resultado. Porque outra palavra relacionada a Nassó, porque existe lá um verbo, um versículo, desculpa. Ai, que bom que eu consegui lembrar disso. Existe lá um versículo que fala sobre confessar. Confessar, para quem é da tradição católica, em que se faz a confissão, a pessoa faz um erro, comete um pecado,
por assim dizer, e ela então se confessa a um sacerdote e por um processo ela pode ser absolvida, né? Mas quando a gente lê a Torá e a gente fala sobre essa palavra confessar, nós não estamos indo por este caminho. Quando a gente está falando sobre confessar, nós estamos falando sobre corrigir. Nós estamos falando sobre um confessar em que eu assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz. E uma vez que eu assumo essa responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de corrigir. Eu tenho que pagar. Não é simplesmente pedir desculpas e achar que já não está mais nas minhas mãos. Em várias épocas do ano, a gente trabalha esse conceito da desculpa. Mas quando eu confesso, eu declaro confesso, o que eu quero dizer? Eu me declaro responsável. E aquele que cometia um erro, o que acontecia, ele precisava, então, passar por um processo de correção. Mas um processo de correção dentro da sua responsabilidade. Não era confessar no sentido de simplesmente usar a palavra para confessar. Então, que a gente possa, porque eu preciso finalizar por conta do tempo, que a gente possa usar da nossa palavra para colocar aqueles que estão em volta de nós na situação de orgulho e responsáveis por aquilo que fazem, sem jogar para baixo, para estimulá-los para ter essa posição de ser responsáveis, que seja para se corrigir, para fazer techuvá, ou para continuar elogiando as suas boas ações, estimulando num caminho perfeito, pais estimulando os filhos quando acertam, falando aquela palavra de compreensão quando é necessário, quando acontece um erro, o líder que estimula aquele que está sendo liderado com uma boa palavra de acerto e elogio quando acerta, uma palavra boa de estímulo, valorizando esse lado para que ele tenha a força de corrigir quando ele faz uma queda. Então, é a força da palavra. Então, eu vou agradecer a todos vocês, porque eu só tenho mais 5 minutinhos e eu tenho que passar os links para as outras pessoas. Agradeço a possibilidade de estarmos aqui todos juntos, todos que estiveram conosco, estejam cientes da força da sua palavra e que a gente possa amanhã, quanto mais pessoas juntas dentro dessa força, que assim seja. Gratidão para todos. Eu vou pedir para vocês ainda não abrirem os microfones, por favor, tá bom? Obrigada.